Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, ao quadro Almanac Cultural. E hoje a proposta é levantarmos uma questão que acho que aflige muita gente. É possível ser feliz? Então, pessoal, desde muito tempo, desde Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, se colocava que a principal meta do ser humano é ser feliz. É claro, todo mundo aqui quer ser feliz. É isso que move o ser humano, é a busca pela felicidade. Freud, na sua famosa obra O Mal-Estar da Civilização, ele coloca também essa busca da felicidade, todavia num olhar um pouco mais pessimista. Freud entende que trata-se de um bem inalcançável. Por mais que o homem busque, ele nunca vai ser feliz. É chato isso, né? Mas por quê? De onde ele tira essa conclusão? Para Freud, a nossa natureza nos levaria à liberdade. E a partir do momento que nós decidimos viver em sociedade, nós decidimos abrir mão dessa liberdade. E aí isso nos levará invariavelmente a plena infelicidade. A gente consegue ter pequenos momentos de prazer, e esse é um cuidado que a gente tem que ter. Né? A felicidade não é feita desses pequenos momentos de prazer, na hora que a gente vai dormir, ou vai se alimentar, ou passar um tempo com os filhos. Para Freud não é isso. Então essa felicidade plena, ela seria inalcançável. Freud não estava num bom momento. Muito bem. E aí, então, a gente prefere se utilizar de um olhar de John Rawls. John Rawls foi professor de Harvard, e aí a sua principal obra, a Teoria da Justiça, ele vai trabalhar que é possível. Por quê? A felicidade ela não estaria nessa liberdade desenfreada do homem. Não, pelo contrário. Descartes ele já dizia que o homem ele é um homem social. A noção de sujeito nasce com a modernidade, nasce com Descartes, quando nós nos percebemos enquanto seres sociais. Daí, então, a felicidade não está no exercício do que se deseja, ou seja, a felicidade não está em se fazer o que a gente quer. Na verdade, a felicidade está na vida em sociedade, na vida com segurança. Por isso que Rawls ele vai trabalhar uma ideia de justiça, porém uma ideia de uma justiça social, uma ideia de justiça mais ampla, solidária. Então, viver em sociedade é que nos permitiria essa felicidade através da segurança, que não é a segurança de não termos crimes na sociedade. Não é isso, mas segurança se refere à estabilidade, ou seja, é a possibilidade de eu planejar coisas, desenvolver projetos, ter meios para buscar tudo aquilo que eu planejei e viver numa sociedade, viver numa situação que me permita manter tudo aquilo que eu conquistei. Tá? Então, Rawls ele vai trabalhar essa segurança, é claro, de uma forma mais ampla e até externa. Ora, mas então isso que ele está trabalhando não depende tanto da gente. Então a felicidade não está nas nossas mãos. Então, partindo desse princípio, partindo dessa ideia de estabilidade, nós pelo menos podemos trabalhar a organização, a administração da nossa vida de maneira a torná-la estável. Então, tem um conceito muito interessante, muito bacana de Rawls, é de que não existe liberdade sem igualdade. Ou seja, então, se na sociedade, para que haja o exercício da liberdade, para que tenhamos segurança, para que tenhamos estabilidade, para que tenhamos uma vida feliz, a necessidade que haja igualdade entre as pessoas, a nossa vida, se a gente for trabalhar sob uma perspectiva individual, ou seja, como eu posso administrar a minha vida para que eu possa ser feliz, pelo menos segundo aquilo que está em nossas mãos, porque é claro que aquilo que está fora, a economia, questões de saúde, nós não temos controle sobre isso. Mas dentro daquilo que a gente tem gerência, o que eu posso contribuir para ter uma vida mais estável? E aí, com isso, então, uma vida com uma segurança emocional e que permita, então, ter paz, equilíbrio e felicidade. Então, essa é a proposta da ideia de hoje. Fazemos uma reflexão, tá, de como ter uma vida mais equilibrada. Porque, segundo essa perspectiva de Rawls, então, a felicidade não está em se fazer o que a gente quer. A felicidade está o quê? É viver uma vida harmoniosa, equilibrada, certo? De maneira, então,
a reduzir a quantidade de sofrimento, a quantidade de angústias, a quantidade de vazio que existe na vida das pessoas, principalmente no mundo de hoje. É definir prioridades nas várias escalas e nas várias atribuições que nós temos no dia a dia, certo? Então, como, segundo a nossa proposta de hoje, tá, é de que a felicidade está, então, numa vida equilibrada, harmoniosa, então nós podemos identificar 6 grandes atributos, 6 grandes qualidades, 6 grandes circunstâncias que estão ao nosso entorno e que nós precisamos, então, para ter essa vida harmoniosa, despender tempo, despender recursos de maneira, então, equilibrada, tá? Em cada um desses atributos. Bom, 3 são principais, ok? É a nossa saúde, o nosso labor, que é o nosso trabalho, e também a nossa família, a nossa vida social, tá? Então, assim, existem 3 áreas, 3 esferas principais. Então, a primeira é a saúde. Por quê? Porque, ora, se eu considero uma perspectiva de felicidade é a ausência de dor, a ausência de sofrimento, ou pelo menos a sua mitigação, a sua diminuição, então, um dos flagelos da humanidade é o sofrimento físico, material. Então, quanto mais eu investir na minha saúde física, menor será o número de desgaste que eu vou ter com ela. Então, uma alimentação saudável, uma vida mais saudável, ter atividades físicas, algo que, em tese, todo mundo já deveria saber, né? Não estou falando nada de novo aqui. Então, organizar o nosso tempo, nem que seja meia hora, um dia sim, dia não, em uma atividade, fazer uma caminhada, se dedicar a algum esporte, o que inclusive também vai ajudar muito no nosso equilíbrio mental e emocional. Então é fundamental para termos uma qualidade de vida no que se refere à nossa materialidade, à nossa vida física. O segundo aspecto vai se referir ao nosso trabalho. Então nós vivemos no mundo material e precisamos ter recursos para comprar comida, para pagar o aluguel, para viver, certo? Então, nós precisamos. E aí, não só isso, mas também nós nos sentimos úteis trabalhando. Nós seres humanos, nós precisamos laborar, estar com a mente e o corpo ativos para que possamos nos sentir úteis. Então, não só a questão econômica, mas também para um aspecto mental, o trabalho é necessário e é fundamental. Então, precisamos dedicar parte do nosso tempo a ele, a investir nele, em cursos, certo? Em trabalho, mas também, como estamos falando de equilíbrio, não podemos nos deixar ser sugados, podemos ser consumidos pelo trabalho, ok? E aí o trabalho, quando eu falo também, é dentro de casa, com plantas, ajudando dentro de casa, com as pessoas que convivem conosco. Tá? E aí entramos na terceira parte, que é a sociabilidade. Como eu comentei, já há décadas, séculos, entende-se que o ser humano é um ser sociável, né, por natureza. Nós somos sujeito enquanto ser social. Eu só existo em razão do outro. Tirando isso, se eu não vivo para o outro, me resta tão somente minha natureza animal de subsistência, ok? Então nós realmente nós apenas nos completamos a partir do outro, tá? A nossa natureza humana se dá nesse sentido. Então por isso a gente começa numa família. A família vai ser o nosso campo de teste. Então eu tenho que aprender a conviver e a dedicar parte do meu tempo a filhos, a esposa, ao pai, à mãe, a parente, para construir uma convivência harmoniosa. Ter um tempo para comer junto, para realizar atividades juntos, para conviver em harmonia. E aí, a partir desse momento, ultrapassar os muros de nossa casa e aí conviver de maneira harmoniosa com o meu semelhante, aprender a tolerar, a respeitar, a agir em prol do outro. Então, criando essa cadeia, criando essa cadeia do bem, em que eu vou conviver com outras pessoas, e aí no primeiro momento com a minha família, e depois com a minha comunidade, tá? Isso gera uma harmonia, não só na comunidade, mas também pessoal e individual. Então, a partir do momento que eu trabalho o meu corpo, e aí eu trabalho
a minha saúde, e aí então me utilizo da minha saúde para laborar, e aí eu consigo ter um equilíbrio econômico e também de tempo junto à minha família, conseguindo distribuir isso, eu começo a ter uma vida mais harmoniosa. Os três outros fatores, a meu ver, não são obrigatórios, mas pela realidade histórico-social da humanidade, ela acaba fluindo de maneira natural se eu souber investir nela. Tá? Ou que seria o seguinte, a minha mente, o meu espírito, certo? E o meu ócio. Então, somado aos três primeiros, então eu também devo trabalhar e desenvolver a minha mente, estudando, lendo, laborando, certo? É claro que existem muitas pessoas que alcançam a felicidade da simplicidade da vida sendo plenamente iletrados, né? É a felicidade da ignorância no bom sentido. Então existem pessoas que são naturalmente boas, são naturalmente morais e encontram a felicidade na simplicidade. Todavia, nos dias de hoje, e aí também era uma concepção de Aristóteles, uma das melhores formas de encontrar a virtude para se chegar à felicidade é através do pensamento. Nós somos seres pensantes, fomos criados assim. Então, à medida que a gente desenvolve o nosso intelecto, a gente caminha em direção à felicidade, que não é se tornar totalmente apático, né, no sentido de que eu vou me tornar um guru, um monge trancado num quarto, né, ou seja, tesouro enterrado, né, é o que vai se tornar todo o conhecimento que também não é colocado em prática. Tá? Então, você aproveitar esses momentos, cursos online, palestras no YouTube, leia um bom livro, certo? Não só o conhecimento e desenvolvimento acadêmico, mas toda vez que eu me presto a me desenvolver mais, a aprender mais de maneira útil, eu estou ajudando a colocar mais um peso em um atributo da minha vida que vai ajudar na harmonia do todo. O outro aspecto é o quê? É a minha saúde espiritual. Mais uma vez, não é obrigatório porque existem ateus maravilhosos. Existem pessoas que são ateus ou simplesmente agnósticos, que não acreditam numa espiritualidade, mas eles conseguem também desenvolver uma moral e conseguem ter uma vida formidável. Mas ter uma crença, ter uma fé, ajuda bastante a se manter, né, na vida, né, dos dias de hoje. Claro, então, tem um grande amigo meu que já me falou certa vez, na verdade, não ter uma fé é apenas não ter ter um consolo a menos. É verdade, é verdade. Mas esse consolo é de grande ajuda. Então, a partir do momento em que é independente da religião, em que eu começo, então, a me conectar com algo maior, a transcender, a entender que essa matéria ela é superficial e ela é transitória, eu começo, então, a viver a minha vida e a olhá-la com outros olhos. Eu começo a entender o outro de outra maneira. Né? Ou seja, é fundamental que, e aí é a ajuda da religiosidade, que eu perceba a transitoriedade da matéria. O meu carro, a minha casa, nada disso é realmente importante. O que importa é tudo aquilo que eu vou levar para essa espiritualidade, certo? E aí todas as religiões vão caminhar para o mesmo lugar, que é o cultivo de sentimentos morais, para que então eu tenha uma vida boa, para chegar à felicidade, e aí, segundo muitos, né, que não é desse mundo, e sim do outro. Então, a meu ver, é muito mais do que um alento. Na verdade, uma cartilha do bem viver. É uma forma da gente enxergar a vida de uma outra maneira. Então, a religião não é simplesmente ir na missa, ir no culto, fazer uma oração pronta e dizer que acredita. Não. Ter uma religião é viver segundo uma religiosidade, é colocar em prática os ensinamentos da sua religião no dia a dia. É isso que realmente fará a diferença e vai lhe trazer equilíbrio para transformar o mundo ao seu redor e ter a sua paz. E por último, então, o ócio, que é o lazer. É o lazer. Todo mundo precisa de um momento de lazer. Então, o cara que só estuda vai ficar doido. O cara que só trabalha vai ficar doido. O cara que vive enfurnado na religião ele vai ter problemas. Por isso que a proposta desse nosso papo de hoje
é a construção de um equilíbrio. Se eu conseguir distribuir de maneira equânime tempo, recursos, tá? Em todas essas esferas, eu vou ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais centrada, até para enfrentar os problemas que são externos e que eu não tenho gerência. Tá? Então, e é interessante que essa questão do lazer, que é você sair, passear, ir no cinema, encontrar, tomar um chopp e tudo mais, quanto mais equilibrada estiver a sua vida nos outros atributos, mais esses atributos vão repercutir, estarão presentes no seu momento de lazer. Isso é muito interessante. Se você começa a desenvolver o hábito de uma prática esportiva, a correr, a fazer uma luta ou uma dança, no seu momento de lazer, é muito provável que você vai destinar, poxa, vai ter ali um campeonato, vai ter um momento assim, eu vou correr e tal. Isso faz parte do seu lazer. Mesma coisa, se você gosta, faz parte da proposta de hoje. Ler um livro que vai estar atuando, né, vai estar desenvolvendo suas faculdades mentais, você vai fazer no seu momento de lazer, ver um bom filme. Então você começa a selecionar. Você quer passar mais tempo com a sua família. O seu momento de lazer também é com a sua família, é com seus amigos, é realizando algum trabalho, ajudando a sua comunidade. Né? Isso vai fazer bem a você, faz parte do seu momento de lazer, certo? Ou então ir na sua religião. Tá? E aí, muitas das vezes, você começa a agregar pontos. Então, na sua religião, existem atividades de caridade em que você vai estar com amigos, ajudando outras pessoas, e aí então no seu momento de lazer. E aí isso vai te fazer um bem enorme. Então, meus amigos, a felicidade é possível? Sim, é possível. E eu entendo que a felicidade é desse mundo, só que a felicidade ela não vem de fora, a felicidade ela vem de dentro. A felicidade que nos ajuda e que pode vir de fora, sim, assim, é um equilíbrio, seria então essa felicidade que pode ser construída e que pode ser ajudada por aquilo que vem de fora, é uma possível estabilidade, tá? Mas que também conta com a ajuda de cada um de nós em nos ajudarmos, em termos uma vida mais respeitosa, tolerar, respeitar o próximo. Tá? Mas dentro daquilo que nós podemos contribuir, é procurarmos ter uma vida mais harmoniosa, saber distribuir, dividir tempo e recurso nesses, a meu ver, né, nesses 6 pontos de maior relevância para a nossa vida. Então, é investirmos não só no nosso trabalho, mas também em nossos estudos, tá? Em nossa saúde física, em nossa família, em nossos amigos, em nossa vida espiritual. E sim, e aí então, tudo isso, quando realmente se tornar importante em nossa vida, vai estar presente também em nossos momentos de lazer. E aí, então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu vou fazer de forma feliz. Espero que tenha ajudado, meus amigos. Qualquer comentário, coloque aqui embaixo. Se vocês quiserem que a gente faça novas reflexões sobre cada um desses pontos, tá? Coloque nos comentários, dê uma curtida, se inscreva no canal. E, pessoal, então, até a próxima e sejamos felizes. Um abraço.